vamos começar oficialmente. Muito boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje vamos entrar um pouco nos assuntos relacionados ao Tantra budista, mais especificamente. Tem relação com os nossos estudos, que eu já trouxe aqui alguns trechos para vocês, o Evangelho de Filipe, mas ele é um texto mais longo e ele é muito dedicado à questão ritualística dos gnósticos. Ele trata dos sacramentos, da Eucaristia e da Câmara Nupcial. Então, ele retoma o que a gente vem vendo, né, na exegese da alma e naqueles outros trechos em que a gente debate a questão da união da alma com o Cristo, a alma com o Espírito, Cristo e Sofia, toda essa questão do casamento sagrado, o casamento alquímico, nas bodas do Quente Rosencrantz. Não vou entrar em alquimia hoje, mas também tem essa simbologia lá depois no Ocidente. E eu acredito que para a gente compreender bem o texto gnóstico, a gente tem que tomar cuidado para não agirmos como agem os ilíacos. Lembram que os gnósticos categorizam as almas em 3 tipos, e os ilíacos são aquelas mais voltadas para o mundo material, que ainda estão vivendo apenas para a vida material e interpretam tudo de forma concreta, literal, sólida, e não conseguem desenvolver uma capacidade de simbologia da alma, de intuição, de abstração. Então, para entender o que é Tantra, a gente ouve falar, né? Tantra sexual, massagem, terapia tântrica para casais, também já vi. E quem gosta muito de falar de magia sexual, maituna, transmutação das energias, que ocorre de certa forma, mas de outra forma, no meu entendimento. E a gente encontra vertentes muito diferentes, né? Então, não é tudo a mesma coisa. Às vezes, coisas muito diversas entre si estão usando a mesma terminologia. E por isso também é bom a gente ter esse conhecimento de base para ter cuidado, para a gente saber o que a gente está lendo e saber filtrar. A gente tem o Tantra chamado da mão esquerda e o Tantra da mão direita. Aqui, essa esquerda e direita é uma terminologia para indicar a motivação, basicamente. Então, a motivação egoísta, que busca desenvolvimento de poder pessoal, crescimento pessoal, domínio sobre os outros, aquisição de poderes, vai ser o Tantra da mão esquerda. E o Tantra da mão esquerda, que eu não vou entrar nele aqui, ele vai trabalhar principalmente com essas questões de magia sexual. Ele sim vai ter uma interpretação mais literal, porque, então, quando a gente fala de Tantra, a gente está falando de magia. E a magia, ela tem muitos aspectos e ela pode ser voltada para a luz ou para as trevas. Então, por isso também é importante a gente saber ter esse filtro de discernimento na nossa vida, na nossa jornada. Na Índia, o Tantra, a palavra Tantra vem da Índia, né? Então, é muito antigo, mas na Índia também não é tudo igual. Então, não basta dizer, é o Tantra indiano, mas qual? Então, tem o Kaula Tantra, tem o Tantra Vaishnava, tem o Tantra budista, né? Shivaísta. O Shivaísta é bom, o Shivaísta é importante. Ok, mas e o Tantra budista? Eu não vou fazer um histórico do Tantra aqui, eu estou só introduzindo mesmo uma geral com vocês. E por que ele vai nos ajudar a entender o Tantra gnóstico? E eu acho que vocês vão entender por quê. Uma dica. Quem se interessa por esses assuntos, alguns de vocês já viram aqui no Zoom e lá no canal, aqui no Zoom quando aconteceu, 1 ano e meio atrás, um amigo nosso, Corleones, ele deu 2 aulas para a gente, a convite, de introdução à magia ocidental. Então, ele explicou o que é um rito, um ritual, o que é magia, o que é visualização. Para quem já participou de ordens esotéricas, já deve ter alguma base nisso. Mas a gente tem aí, no canal tem esses 2 vídeos, depois eu posso mandar o link, de introdução à magia, que eu acho que facilita para a gente entender o Tantra. Porque o Tantra, ele é atrativo para a mente nossa, ocidental ou não, mas ele é atrativo porque ele envolve práticas, né? É o que todo mundo pede aqui, né? E as práticas? Aí eu sempre falo, a prática é a meditação silenciosa, a prática da virtude, a prática no dia a dia. Sempre vou falar isso. Mas tem as práticas elaboradas. O Tantra vai entrar nisso.
Se Jesus tinha práticas elaboradas, eu acredito que sim. Muito se perdeu, né? A gente ficou na tradição oral. No hino de Jesus, lá, aquela dança circular, a gente vê uma prática que envolve mexer e invocar, tem algumas repetições, então a gente vê a presença de uma prática teúrgica entre os gnósticos ou entre Jesus, né, como queiram entender. E aí a gente precisa também entender, né, a diferença entre magia e teurgia, que uma trabalha com o mundo fenomênico, a outra está trazendo, invocando ou evocando os aspectos superiores da divindade, do pleroma, na visão gnóstica. E o Tantra vai ser um pouco isso, o Tantra budista. Então, vai haver a presença de imagens coloridas, cores, sons, mantras, cheiros, gestos, símbolos. Né? O entendimento de como a mandala constrói uma realidade mental e espiritual que representa uma força, que representa um aspecto psicológico, que representa uma energia na nossa vida. Então, o Tantra, no budismo, ele é uma prática mágica, é uma prática teúrgica. Então, a introdução ao Tantra com um preâmbulo de cosmogonia gnóstica. E eu pus essa imagenzinha aqui muito simpática que eu encontrei, justamente para mostrar que tem uma imagem mental sendo evocada, e aí ele está em estado de meditativo, gerando, né, com uma imaginação ativa, gerando uma mandala, gerando aquela imagem e trazendo para si a existência dessa força, a realidade desse aspecto do Buda. Buda, não estou me referindo aqui a Siddhartha Gautama, o Buda histórico, lá do ano 600 AC, né? Aqui, Buda se refere a natureza primordial de iluminação, essa natureza Buda, que é como o Cristo, sim, para a gente. Essa natureza do do Cristo, da totalidade, a natureza divina que se manifesta no mundo em diversas formas e com diversos aspectos de energia, de força e de poder. Então, para o budismo tibetano, Mahayana, a gente vai ver todas essas deidades, e aí vocês vão perguntar, mas o budismo é politeísta? Né? Não, porque esses deuses todos aqui, eles são só aspectos da manifestação desse Buda no nosso cosmos. Esse Buda como essa energia primordial que Siddhartha Gautama, ao se iluminar, ao alcançar o Nirvana, ou ao receber a veste de Dharmakaya, ele se torna um Buda. E todos nós podemos nos tornar Budas. Esse é o ensinamento budista. Assim, Jesus se torna um Cristo e todos nós podemos nos tornar Cristos. Então, antes de começar aqui o budismo, eu vou fazer um preâmbulo breve na cosmogonia gnóstica. Temos o mesmo espírito invisível, temos a mesma Barbelô, só que agora ela tem 4 éons, em pares de macho e fêmea, em um só, né? Os 4 com Barbelô forma o reino dos 5, que é a Pêntada, que é o reino dos 10, porque são 5 que são macho e fêmea, duplas, certo? A Barbelô gera o Cristo, mesma coisa aqui do esquema da esquerda, só que aqui nesse aqui o Cristo também é circulado por 4 luzes, né? Vocês já estão até sabendo o nome delas. Armozel, Daveitai, Elelete e Oroyael. É o do nosso esquema do Apócrifo de João, esse aqui. Essas 4 luzes são coroadas pelo Cristo, a luz, o divino autogerado, a primeira imagem do Pai, e essas 4 luzes vão formar um grupo de 12 éons. São 4 grupos de 3 pares, 4 luminares na cosmologia gnóstica. Isso nos gnósticos. Mesma coisa aqui, só chamar atenção para o Uno, o Filho, o Cristo, e aqui as 4 luzes, Daveitai, Uriel, Elelete e Hermosel. Antes do limite, Sofia e o mundo abaixo de Aldabaoth. Aqui também, o Cristo na coroa, 4 luzes. Esse desenho aqui é o que fiz, então tá só para dar uma noção, assim, olhando como se fosse uma pirâmide, a gente olhando do alto, assim, do 1 ao múltiplo. Então, do 1 surge a Barbelô, que é o 2, surge o Cristo, que é o 3, as 4 luzes, que forma a tétrada, né? Tetragramaton, que aí vai formar a pirâmide, e a imagem da cosmologia gnóstica é essa.
também só passando rapidamente, o espírito invisível no meio, as 4 luzes formando uma cruz, né? E aí vem os virtudes dos 12 âons. Esse aqui ele botou os nomes, e os nomes são esses mesmos. Isso está lá nos textos. Então a gente tem aqui a percepção, a memória, a prudência, a perfeição, a paz, a sabedoria, o amor, o entendimento, a graça, a presciência, a vontade, a verdade, a forma, né? Então, são todas as características virtuosas do pleroma, da totalidade, que tem aspectos de virtudes, e tudo isso vai emanar, vai se derramar no cosmos quando a Sofia decide criar. Então, vejam que aqui a gente tem aspectos do Cristo que vão representar a vontade do Logos, aspectos do Cristo que vão representar o amor de Eros, ou a sabedoria de Atena, né? A gente vai pegando deuses na mitologia helênica, grega, que representam qualidades. Não vai ser muito diferente no budismo. Essas deidades budistas vão representar cada uma qualidades. Assim como nos gnósticos, essas luzes ou esses anjos, como Elelete, vão trazer a Sofia, a sabedoria. Cristo tem a mente, tem o nous, e tem o logos, que é a vontade, né? E o amor, e etc. Então, a gente vai ver isso no budismo. Bom, então aqui nós temos 4 com a coroa. 5, né? Na medicina chinesa, que vai ter muita relação com a medicina tibetana, a gente também tem 5 elementos. 5 elementos que, equilibrados entre yin e yang, todos eles contêm yin e yang em si mesmo, eles vão ser responsáveis pela geração e manutenção de todo o cosmos. Mas aqui a gente tem os 5 no pleroma, né? Então, aqui talvez seja uma forma de dizer que há um reflexo abaixo, né? Acima como abaixo. Por que eu coloquei o chinês? Porque o tibetano, a gente tem isso aqui. A gente tem um no meio, que é branco, que é a cor da luz primordial, o protofanes, o Cristo, o branco, vai dar origem ao prisma, né? E as 4 luzes em volta. E aí vocês vão dizendo, mas o budismo ele é muito prático. O budismo ele é só psicologia, ele é só emoções e o mundo real, ele não tem essas coisas fantasiosas, né? Não tem cosmogonia no budismo, né? Siddhartha nem falou sobre Deus, não falou sobre metafísica, tem até um sutra que ele se recusa a falar sobre metafísica, né? Esses argumentos a gente ouve sempre. Aí é que tá. O budismo ele é muito prático, ele é muito pé no chão. Ele começa com o sofrimento do homem, começa com a realidade, a nossa vida diária em permanência. Então ele tem esse aspecto. Siddhartha não começou que nem os Vedas, né, de cima para baixo. Ele começa de baixo, mas não quer dizer que ele não chegue na metafísica. O aspecto mais secreto do budismo, mais esotérico do budismo, que aí vai ser no Vajrayana, ele tem isso. Budas celestiais, Jnani Budas. Um Buda branco no meio, que no universo gera 4 forças que se equilibram entre si. E eles vão ter nomes, e eles vão ter qualidades, virtudes e poderes associados a eles. As chamadas deidades, no budismo, não são seres, mas representações iconográficas de forças e poderes no universo e dentro de nós. É interessante que nesses 2 sistemas, o gnóstico e o budista, a gente tem o 5º no centro. Né? Então, a gente vai ter no budismo essa figura que se aproxima muito da figura de um Cristo, de um Logos, dessa natureza espiritual que a gente manifesta quando a gente retira todas as impurezas e todas as cores e todos os tons e sobra só a alma de diamante. Na Voz do Silêncio, né? O Vajrasattva é traduzido como alma de diamante, né? Então, é mesmo, não uma é na alma Voz do Silêncio. individual, mas justamente como essa pureza inata, né? Inerente em tudo, inerente no lótus do coração. E Vajrasattva carrega no seu coração o Vajra, né? Por isso que o Vajrayana é Vajra é chamado esse de símbolo. Vajrayana, que é uma arma.
Ele pode ser desse jeito, ou pode ser aquele Vajra duplo, né, que forma uma cruz, que é Uhum. uma adaga. E também simboliza algo que é indestrutível, e também pode ser traduzido como diamante, pode ser traduzido como trovão também. A palavra Vajra, ela tem esses diferentes significados, né? E ele carrega um Vajra que também tem associação, o fato dele estar no coração, com uma natureza compassiva, a compaixão que se dirige ao mundo, e ao mesmo tempo tem o sino que representa a sabedoria. Então, é aquela união, né? O Vajra representando o método das Tem um, práticas que tem um levam sino para a aqui, ó. compaixão, e o símbolo e o sino que representa a sabedoria, essa união entre método e sabedoria. Então, o método é o masculino, porque é algo, né, voltado para a prática, embora a gente tenda a associar a compaixão com algo feminino, no budismo é masculino. E a sabedoria é o feminino e é o sino. Bom, a sabedoria é o feminino no budismo. A sabedoria é o feminino no gnosticismo. Então a gente vê assim, tem uma riqueza de simbologia aqui nessas imagens. Eu trouxe mais imagens agora pela frente, e aí vocês vão notar porque quando os ocidentais pela primeira vez se depararam com essas imagens, lá no século XIX, nos primeiros contatos que tiveram no norte da Índia, no Tibete, com imagens assim, os ocidentais, né, cheios de tabu sexual no século XIX e cheios de má compreensão, viram umas imagens muito esquisitas e falaram: esse povo aí cultua uns deuses muito estranhos, é tudo umas orgias, e eles ainda fazem sacrifícios humanos. Foi a conclusão do ocidental de mente pequena. Por quê? Porque algumas das imagens têm monstros pisoteando caveiras humanas. Mas a gente precisa entender no sutra para chegar na parte esotérica do budismo, para entender o que é isso. E eu não estou forçando a barra aqui de inventando o significado, tá? Estou falando da gente encontrar o significado lá nos sutras. Né? Não estou tirando da minha cabeça. Então, uma breve, não vou fazer introdução ao budismo, mas só para a gente se dar conta, né, que existem muitos budismos. A maioria de vocês já sabe disso. Então, só para tocar no assunto, a gente tem o Siddhartha Gautama, nasce lá pelo ano 600. Siddhartha cria uma escola em torno de si, de grandes sábios, os arhats, o colégio dos sábios. É porque pensem só, se a gente parte do pressuposto que a iluminação é um caminho que passa por graus de várias iniciações, no budismo são 10. E a gente tem um Buda iluminado, é claro que a turminha dele, os coleguinhas dele, não são pessoas como nós, comuns assim. Os que aprenderam com o Buda já eram grandes iniciados. E assim, os médio iniciados, os pouco iniciados, a população, os monges, os mendicantes e aí por diante. Então, quer dizer, Siddhartha não deu um único ensinamento para todo mundo. Ele foi dando ensinamentos em grau de aprofundamento diferente. Isso é coerente da gente pensar, né? Ele morre. Lá na última palestra do Alberto sobre o jainismo, ele até comenta, né, que um dos líderes dos jainas se junta a ele, se torna discípulo de Siddhartha, e aí o problema é que no jainismo eles são monges e têm votos, né, votos de não violência, votos de vegetarianismo, votos de castidade, um monte de votos, e aí todo esse grupo monástico se junta ao budismo por causa do jainismo, que vai depois dar nos Theravadas, que é aquele budismo aqui do sul da Índia, do Ceilão, aqueles monges com manto açafrão. Outros vão ensinar em Pali, e vai ser uma base do ensinamento budista, muito boa, por sinal. Tem os bhikkhus, os monges, né? Alguns dos monges mais próximos de Siddhartha seguem para o norte da Índia, aqui em direção a Caxemira, a fronteira com os Himalaias, né? O Paquistão, que hoje é o Paquistão, na época não era, e vão ensinar em sânscrito. E aí vai o pessoal para o norte, ensina em sânscrito. E aí, no norte da Índia e na região da Caxemira, perto do Tibete, fica o budismo Mahayana. E mais abaixo, esse budismo ligado aos Stavira-vadas, que vai dar no Theravada, que alguns vão chamar de Hinayana. Isso é uma polêmica, porque alguns se ofendem, mas basicamente Hinayana quer dizer pequeno veículo, Mahayana quer dizer grande veículo, né? Mahatma, grande alma, Mahayana, grande veículo. Por que pequeno e grande? Não é que o pequeno seja ruim, é que na visão do Mahayana, e aí quem é do Theravada vai discordar dessa visão, né? Então não existe um budismo, é isso que eu quero enfatizar, não tem um budismo que todo mundo pensa igual. Então, na visão do Mahayana,
o caminho do Hinayana vai ensinar os primeiros preceitos para um praticante. E ele vai levar até certa etapa da senda espiritual, mas não mais. Aí o Mahayana ele fica um pouco mais, aprofunda um pouco, dá acesso até o caminho para a iluminação total. O Theravada vai falar da liberação, da libertação do samsara, da liberação do sofrimento, é um caminho possível. Mas o Mahayana ele vai falar, não, eu não quero só me libertar. Eu quero libertar todo mundo. O Mahayana é grande. Então, assim, eu não consigo ser feliz andando por São Paulo e vendo as pessoas passando fome, sede, morrendo de frio. Eu não consigo ser feliz. Eu quero que eles se libertem de sofrimento também. Né? Eu não consigo ser feliz vendo a Amazônia queimando. Eu não consigo ser feliz vendo a guerra na Ucrânia. Não dá. Tudo isso me afeta. Eu quero que minha família seja feliz. Eu quero que meus vizinhos sejam felizes. Eu quero que meus inimigos sejam felizes. Porque eu percebo que eles me desagradam, mas eles também estão, né, imersos em sofrimento, em perturbação mental. Então, se há a possibilidade da gente se libertar disso, vamos libertar todo mundo. Mas como que eu vou fazer isso? E aí o Mahayana vai ensinar um caminho baseado nessa energia da compaixão como motivador do caminho. Então, a motivação num praticante inicial é: eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais esse mundo, eu quero sair daqui. E eu acho super ok essa motivação, sinceramente, porque tem hora que a gente cansa. Esse mundo não é fácil, não. E às vezes a gente está sofrendo muito. Quem busca se libertar, está buscando ser mais virtuoso, está buscando tratar os outros melhor, está buscando não ter más ações kármicas. Então já está buscando ser uma pessoa melhor nesse mundo e contribuindo para o mundo ter menos pessoas ruins fazendo besteira. Então isso ajuda muito. Mas o Mahayana ele tem uma motivação que o budista vai chamar de bodhicitta, a mente da iluminação, a mente compassiva, o altruísmo, o grande altruísmo, que é a tônica que a gente vai encontrar no texto A Voz do Silêncio. Né? Como pode ser feliz vendo toda a humanidade sofrer? Que cada lágrima de dor goteje em teu coração e ali fique e não seque até que você extirpe a causa daquele sofrimento. Então, é um chamado para serviço da humanidade. E aí, vai ficar o budismo aqui no sul, Indonésia, etc. Esse budismo aqui no norte, por uns séculos, em sânscrito, vai surgir os Prajnaparamita Sutras, o Sutra do Coração, o Sutra do Diamante, eles são bem importantes aí na história do budismo filosófico. Aí surgem as escolas Yogacara, Yogacharya e Madhyamika, então a Sangha e Nagarjuna, que são muito importantes na história do budismo Mahayana, são estudados até na filosofia acadêmica, né? O Nagarjuna é profundíssimo, assim. Vocês pegam qualquer filósofo alemão aí do século XVIII, XIX, Nagarjuna dá de 10-0 neles. E eu gosto de filosofia ocidental, tá? 800 anos que o Buda viveu. O fundador dessa escola chamada Yogacara é o Asanga. Bom, não vou entrar na longa história do budismo, mas começa a ter umas viagens, um rei do Tibete convida um filósofo budista do norte para ir lá no Tibete ensinar, tem uns debates, tem umas discordâncias, esse rei assume o budismo como parte do seu reino lá no Tibete, e aí vão surgindo as primeiras escolas, surge a escola, tem o Kamala Shila com esse debate, uma confusão, visões filosóficas diferentes entre um e outro, é bem divertido, né? Os budistas discordavam entre si e debatiam, né? Para tirar essa ideia de que é homogêneo. E aí surge a escola Kadampa, não está aqui na ordem cronológica, nem sei se está. Surge a escola Kadampa, a escola Sakya, a escola Jonam e a escola Nyingma. E a Kagyu também, que eu esqueci de botar aqui. Esses são nomes de escolas de budistas tibetanos. Então, se vocês forem assim, fui num centro de budismo tibetano, aí eu vou te perguntar qual? Ligada a qual escola? Qual linhagem? Porque dependendo da escola e da linhagem, a prática vai ser diferente. É como a gente tem os valentinianos, os gnósticos da Síria e os setianos, mas a gente também tem o grupo do Irineu, a Igreja Católica Ortodoxa, a Ortodoxa Grega, os monges do deserto. Eles não só são diferentes entre si, como às vezes eles são contraditórios entre si. E têm práticas e visões de mundo e de realidade diferentes. No budismo também.
E aí o tempo vai passando, surge o budismo Shan na China, que vira o Zen depois no Japão, que também vai ter essa tônica bem diferente. Vocês pegam o Zen e o budismo tibetano, é muito diferente, o budismo do norte da Índia é bem diferente, e tem só algumas coisas que se mantêm iguais. Então, a E gente aí, tem Siddhartha, nasce no ano 600, e só no ano é, 700 DC, 600 AC e 700 DC, exato. o budismo chega no Tibete. O budismo chega no Tibete e ele já tinha chegado na China. Então o Chan ele já existia. Tanto que parte da confusão, né, Desse debate aqui, ó. desse debate de Samyetra, Kamala Shila e um personagem chinês que vai estar lá vai ser justamente o conflito entre as duas visões, né, a senda gradual e É, a senda súbita, e ao mesmo tempo parte desse conflito também, né, não sei se a Laia vai querer falar sobre isso mais pode adiante, falar. mas vai ter a ver com a questão do Tantra também, Sim, sim. porque ele vai debater, né, o Kamala Shila vai debater com a turma que via o Tantra de uma forma írica, como a Laia tinha mencionado, né, os que Lírica viam agnóstica. de uma forma como da mão esquerda e não da mão direita, né? Essa terminologia mão esquerda, mão direita, ela vem da Índia também, vem do shivaísmo. Uhum, uhum. Então, a partir desse conflito, e esse conflito ele vai ficar presente na história do budismo, né? Mas se a gente for pensar numa linhagem central que chega até a escola Gelugpa, que seria a linhagem mais idônea, a linhagem realmente mais conectada, verdadeiramente conectada com o Dharma da Índia, né? Com o budismo da Índia, com a escola dos Arhats, com as origens do Mahayana, então a escola Kadampa, já no século XI, né? Kamala Shila, claro, no 8, Kadampa no século XI, a Sakya no século XII, a Jonan no século XIV e depois a escola Gelugpa no século Isso, XV. isso. A Nyingma e a Kagyu seriam como os irineus daquela época. Qual a grande confusão que o Bruno adiantou aqui? O Shan e o Zen vai ter um representante num reino do Tibete que vai trazer essa visão do Tian chinês, que vai dar no Zen depois, e o Kamala Shila representando essa visão filosófica Mahayana Yogacara Madhyamika, que vem do norte da Índia. Eles vão ter visões filosóficas e práticas muito diferentes. Então, não sei se vocês viram, eu fiz uma live com o Bruno e a Isa esse último sábado, justamente porque tem essa visão de que que a meditação é você sentar e desligar a mente e cessar tudo e pá, samadhi imediato, aqui, agora, iluminação súbita. Isso é uma visão do Chan. A visão antiga do budismo que vai dar nessas escolas é a visão de que é gradual. E aí eles discordavam entre si, e eles debatiam. Então não é uma coisa que a gente está hoje implicando uns com os outros, né? Faz parte da conversa filosófica, igual o Irineu estava escrevendo para atacar o Valentino, e o Valentino estava dizendo, esse Irineu aí não sabe de nada. Então faz parte, né, isso, numa tradição. Então no século XV surge essa escola Gelugpa com um grande reformador chamado Tsongkhapa. E por que ele é chamado de reformador? Que aí a gente volta para o Tantra. Tsongkhapa escreveu tratados sobre Tantra, ensinamentos sobre Tantra, deu transmissões de Tantra, né? Foi um grande bodhisattva. Ele reforma porque ele acha que está tendo uma visão distorcida, errada, tendendo para magia negra dentro de práticas de algumas escolas budistas. E aí ele tenta separar essas práticas da escola que ele funda, fazendo esse filtro do tipo, olha, vamos ler só os textos gnósticos de Nag Hammadi, mas essa turma aí que segue um tal anjo da morte, que é o veneno de Deus, esses aí não estão interpretando muito bem a questão espiritual. Não sei se vocês me entendem, mas tem grupos que a gente tem que ir filtrando, e foi o que o Tsongkhapa fez. Então, Tsongkhapa, ele reforma o budismo, ele faz um currículo novo. O budismo, ele é como uma faculdade com várias pós-graduações, gente. Uma pessoa para se tornar lama e receber os títulos lá, Geshe, Rinpoche, tem vários significados diferentes, mas são 20 anos de estudo. Não é uma coisa assim que você, vou estudar ali uns livrinhos do Dalai Lama e sei tudo. Então, ele reforma o Sutra, ele reforma os ensinamentos, o currículo dos estudantes, mas o principal, ele reforma a prática do Tantra, porque tinham práticas sugerindo o uso de consortes físicas. E isso estava dando problemas, inclusive, com o rei. Isso foi antes, né? Mas deve ter acontecido com outros, de monges abusando sexualmente de meninas de 15, 16 anos, filhas dos aldeões. E isso estava dando um problema sério, ético, dentro do budismo, porque o Tsongkhapa viu e falou, opa, não é isso, gente.
Não é isso que o Buda ensinou. O Buda ensinou um caminho para a iluminação a partir de práticas mágicas, teúrgicas, invocações internas e mergulho na nossa natureza Buda. Estou falando como se fosse gnóstico aqui. E aí é justamente isso. Essa grande reforma é para separar joio de trigo. Falar, essas práticas não são bem-vindas aqui. Quem for seguir o nosso currículo vai fazer Tantra na mão direita, buscando a luz com motivação compassiva, sem querer poder e sem querer benefício próprio e sem molestar ninguém. Então, o Tantra, na escola Gelupa, ele não é nada literal. Ele é filosófico, prático e mágico. Bom, no final, agora no século XX, também teve uma quebra na escola Gelupa. Eu não vou entrar nas fofocas, que são fofocas atuais, mas também tem agora uma turma que segue o Dalai Lama, outra turma que segue alguns dos mestres do Dalai Lama, né? Quando o Dalai Lama é escolhido, ele tem instrutores, tutores. Ele não é o papa do budismo. Ele é um monge muito bem treinado, que recebe todo esse estudo, toda essa graduação, mas ele tem os seus superiores. Então, tem uma turma que ficou para um lado, e alguns desses superiores ao Dalai Lama, que foram tutores dele, inclusive, seguiu para o outro lado. Só isso que a gente precisa entender. Eu aqui não tenho lado nenhum, não estou representando nenhum centro, mas nós, no grupo do Lux Jiu, a gente não é de nenhuma escola, mas a gente tende a seguir um pouco a Yogacara, a Madhyamika, a Jonang, um pouco da Kadampa e a Gelupa, mas fazendo esse filtro. Então, esse é o meu viés, só para vocês saberem, honestamente dizendo, porque a gente tem que se apresentar qual é o viés, né? O Tantra, ele requer uma conexão com uma linhagem. Então, não é uma coisa que você faz sozinho. Aí entra todo aquele papo de uma tradição verdadeira, uma transmissão de linhagem, de mestre e discípulo ao longo dos séculos, inquebrável, né, que segue como um fluxo contínuo. Então, as práticas do Tantra no budismo, elas só podem ser feitas se você recebe uma transmissão da prática a partir de um guru idôneo. E para você receber essa prática, que é como receber um ritual mágico no Ocidente. Nos grupos de magia ocidental, nessas sociedades secretas sérias, as sérias, porque tem as bagunçadas também, a transmissão de um rito, a iniciação num rito, é mais ou menos a receber uma transmissão tântrica. Inclusive, pode levar vários dias no Tantra budista. Então, pressupõe que você está conectado a uma linhagem, então você tem reverência a um guru, você toma refúgio no Buda, você toma refúgio numa linhagem, e por isso que é importante você saber quais são as linhagens, com quais você se identifica, com quais você não se identifica, da onde vem a prática que você está recebendo, porque não é tudo igual. E quando você recebe uma transmissão de um guru verdadeiro, com uma sadhana, que sadhana é a expressão para rito, né, o rito escrito, como o manual do rito, como ele é transmitido, tem que ser bem feito, tem que não estar adulterado, e ele transmite de guru a discípulo, guru a discípulo. E você pode receber uma transmissão sem ser monge e sem se tornar monge ou lama. Para receber essas transmissões tântricas, a gente precisa ter por base toda a filosofia. A filosofia budista básica, entender quais são as 4 nobres verdades, por que eu pratico, tem que ter base na meditação, eu tenho que conseguir sentar e silenciar minha mente, eu tenho que conseguir gerar esse campo, porque senão é como você dar um carro para uma criança de 5 anos. Primeiro ela tem que andar de bicicleta. É um exemplo bobo, assim, mas você não dá um Jeep para uma criança. Ela tem que andar de patinete, ela tem que andar de bicicleta, aí a bicicleta maior e assim por diante. Então, é preciso ter essa base para receber o Tantra. Então, a gente vê muito por aí, assim, venda de iniciação. Vem aqui no centro e recebe a transmissão de não sei o quê. Nunca ouviu falar, não sabe qual é a linhagem, não sabe qual é o contexto, não sabe o que quer dizer aquele ensinamento tântrico. Vai lá, paga $500 e recebe a transmissão tântrica. O que isso mudou na sua vida, além de você se vincular a um karma terrível, porque agora você fez um negócio que vai ser cobrado lá no futuro, mas você não tem base nenhuma para botar em prática. Então, é mais ou menos isso. A gente conhecer a linhagem dentro de uma tradição esotérica é importante. E aí, o que isso tem a ver com Jesus? Qual é a linhagem que a gente está seguindo quando a gente se vincula a um grupo gnóstico? Qual é o grupo gnóstico que eu estou seguindo? Qual é a base filosófica do ensinamento deles?
Qual é a fundamentação da prática que eles estão incentivando eu fazer? E qual é a motivação de trás dessa prática? Isso é muito importante. Então, a gente vai ter essa imagem de que há um caminho para a iluminação e ela é possível para todos, mas o estilo dos caminhantes vai variar, a habilidade dos caminhantes vai variar e o veículo que eles vão usar vai variar. Então, aquele caminhante que quer acampar no sopé da montanha, ele lá, leva a barraca, leva a mochila, pega os espetinhos dele lá, esqueci o nome, e faz a trilha, diligentemente. E não há nada de ruim nisso. Cada um de nós tem que saber o seu ritmo e aonde a gente deseja chegar e qual é a nossa motivação. E não cabe a ninguém de fora julgar. E a gente vai caminhando. Isso é o que um Mahayana chamaria de o caminho Hinayana. Ele está caminhando, ele está buscando a libertação. O resto da turma ficou lá na cidade, na festa, no pub. Tá? A galera lá dos ilíacos estão fazendo festa. Aqui é quem está buscando a iluminação. Está caminhando. O Mahayana, ele está carregando uma mochila ainda e ele tem já um auxílio para fazer uma subida um pouco mais íngreme. Ele vai levar mais tempo, mas ele vai chegar lá. Mas ele ainda está carregando muitas coisas que precisam ser vencidas, né? Então, o caminho do Mahayana vai ser o caminho que lá na Voz do Silêncio, no terceiro livro, é a cena das paramitas, os 7 portais, as 7 virtudes fundamentais para chegar na iluminação. E esse caminho leva ao cume da montanha. O Vajrayana é o escalador. Ele é mais rápido, por isso que ele é chamado de caminho acelerado. Ele chega lá no topo rapidinho, mas ele precisa que alguém já tenha feito esse caminho antes e botado aqueles ganchos de ferro presos na pedra para ele ir botando o mosquetão dele. Ele precisa de uma corda e é mais perigoso se ele cair, porque o caminho acelerado, por envolver práticas de magia interior, mexe com muita coisa. Então ele se bate contra as pedras, ele arrala o joelho, e se ele cair, é mais fatal do que o que está só seguindo a trilha feita por alguém, que é só dar a volta, ou o que está ali, dá um escorregão, quebra uma perna, mas não é fatal. Em termos espirituais, essa é a diferença dos 3 caminhos. Isso também existe na tradição gnóstica. Existe os que já se arrependeram, estão em busca dos mistérios, estão praticando a virtude para encontrar o Cristo. Existem os filhos de Sete, os que se tornam perfeitos, e existem os setianos, não o grupo, mas aqueles que se aproximam, os pneumáticos, que estão já próximos desse caminho mais acelerado e praticam com afinco. Então, é importante a gente entender, quando a gente trata com tradições espirituais, que existem níveis, existem graus, cada um no seu ritmo, cada um nas suas encarnações, mas o que muda é o risco, o grau de compromisso, o nível de segredo, o quanto que aquilo é benéfico, forte, intenso e também perigoso para os compromissos da sua alma, do seu karma e para possíveis quedas. Então, a gente escolhe os nossos caminhos. O Vajrayana é o caminho acelerado. Ele pressupõe que você consegue fazer uma Mahayana. Ninguém sai do chão e começa a escalar sem ter escalado um pouquinho na mão, sem corda, assim, né? Então, ninguém sai de uma pessoa que caminha todo dia de manhã na cidade para virar um escalador. Você vai ter uma contusão, cair, quebrar a perna e morrer. Então, calma. Mas é entender que pressupõe. Não existe Vajrayana sem Mahayana. Assim como não existe câmara nupcial sem prática de purificação, sem desenvolvimento de virtudes, sem despertar da intuição, sem busca de sabedoria. Não adianta ficar dizendo que faz prática de câmara nupcial, prática errada da mão esquerda, na maioria das vezes, se você não tem meditação, se você não tem uma vida harmoniosa, se você não conhece o ensinamento gnóstico, se você não pratica a virtude e não está realmente com os pés na senda. Aí é só brincar de mexer com o que não deve. Para se trilhar
a senda da iluminação, é preciso que Bodhicitta, a mente compassiva, esteja viva na mente. Então, para conseguir trilhar essa senda, a gente precisa desse motivador, a motivação da compaixão por todos os seres. A gente querer verdadeiramente, não só como um conceito, é bonitinho dizer que eu quero que todo mundo seja feliz. A gente tem que querer realmente que todos encontrem a felicidade. Não só minha família, não só eu tenho um monte de prazer na vida. Não é sobre prazer, é sobre libertação. E não é sobre a minha libertação, é sobre ajudar todos os seres a encontrarem iluminação. Parece uma ideia muito utópica, muito distante, mas para quem se coloca a buscar esse ensinamento e escuta o chamado da alma, a gente sabe que isso é possível. E os mestres que passaram por aí, sejam gnósticos, budistas ou outros, mostram que esse caminho é possível. Bom, então o Vajrayana ele é chamado de o caminho do diamante. Ou mantra secreto, o caminho do mantra secreto, eu vou chegar aí também. Ele vai ensinar, e isso o budismo, não só o Vajrayana, mas o budismo Mahayana, vai ensinar que o Buda, ele possui 3 principais aspectos. Lembram no texto do Apócrifo de João? Quando o Barbelô dá origem ao seu filho, o Autógenes, o primeiro filho, filho único de Deus, né, o Cristo autogerado, ele nasce como a primeira luz, e aí ele começa a pedir coisas. Ele pede que lhe seja dada a mente, e aí ele recebe do alto do Uno a mente. Ele pede que seja dada a vontade, ele recebe a vontade. Ele pede que seja dada a verdade, ele recebe a verdade. E assim por diante. Ele tem aspectos, ele tem poderes. E é um pouco isso que a gente encontra aqui no budismo. O Buda é um só. Isso aqui não são 3 Budas diferentes. Tudo isso é a natureza Buda. A natureza Buda é como a natureza do Cristo. É aquela qualidade luminosa espiritual presente em todos nós. Só que na iconografia tibetana, ela se manifesta assim. Então, o primeiro, chamado Manjushri, vai representar a clara visão de sabedoria. Então, ele tem uma espada com fogo, que a espada corta a ignorância. Lembra uma frase de Jesus que ele fala: eu não vim trazer paz, mas fogo e espada? Então, é um mestre de sabedoria. Ele veio distinguir o real do falso, cortar o joio, arrancar fora do trigo, sem, ai, coitadinho, não, arranca o que é mal, arranca, discerne, distingue filhos da luz e filhos das trevas. Quando a gente faz concessão para os filhos das trevas, por uma desculpa de boa vizinhança, a gente permite que o joio cresça, mate o trigo e a gente morra de fome sem alimento espiritual. Segundo, Avalokiteshvara, ou Sherenzi, são 2 nomes, né, um em tibetano e um em sânscrito. É esse de 4 braços, é a grande compaixão, a Mahakaruna. Ele segura num braço o mala, que é o terço dos budistas, tem as continhas, e ele está repetindo o mantra da compaixão. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Vocês já ouviram, tenho certeza. No outro, ele segura um lótus, era para ser um lótus, mas não está mostrando muito bem aí, que é aquela flor que sai da lama, atravessa as águas turbulentas das emoções psíquicas e se abre para sorver o sol matutino. É uma imagem bem gnóstica, se vocês pararem para pensar. E nas outras 2 mãos ele está segurando uma joia preciosa, no centro do chakra cardíaco. É ali que desperta a Mahakaruna, a grande compaixão, a compaixão que nos leva à iluminação e à libertação. Sabe qual é o nome dessa joia? Mani. Sabe quem falou bem do Buda? Mani. Os maniqueus, no maniqueísmo gnóstico, tem uma frase atribuída a Mani, lá na Síria, século IV DC, que ele diz: Buda, Jesus e Zoroastro são todos mestres de sabedoria. Ele diz algo assim. Então, Mani é a joia preciosa da compaixão. E alguém na Síria recebeu esse nome. Se foi em sânscrito ou em siríaco, eu não sei se tem a ver, mas achei curioso. E essa terceira imagem vai ser Vajrapani, a gloriosa força do Vajra, né? Aquela imagem que o Bruno chamou a atenção no outro, que é o Dorje, essa adaga, esse punhal que tem 5 pontas ou 5 pétalas. Representa o trovão, a força.
a energia. Então, vocês vejam que esse aqui está segurando um livro, os sutras, está em estado meditativo e tem uma espada para cortar a raiz da ignorância, que é a causa do nosso sofrimento. Quem é que precisa, no Evangelho de Tomé, matar o leão? Quem é que não pode ser comido pelo leão? E tem aquela outra passagem que ele quer matar o... Agora eu não vou lembrar de qual era a passagem do Evangelho de Tomé, mas que ele tem uma espada, lá no Evangelho de Tomé, ele tem uma espada e ele treina enfiando ela na parede para que ele possa vencer o que a gente interpretou como o grande arrogante, o autocentrado, que é Yaldabaoth, o demiurgo. Yaldabaoth, ele é o quê? Ele é ignorante, ele não conhece a sua origem. A espada corta a ignorância. Os símbolos se repetem. O Vajrapani, ele tem essa aparência mais, né, assustadora, né? Porque a transmutação da energia da raiva em força de vontade, em força de agir, conseguir colocar as coisas em prática. Ele está de pé, ele está com os punhos fechados, ele está segurando o Dorde, o poder, e ele luta contra o mal. Parece filme infantil. Em luta contra o mal, mas ele luta contra as impurezas, ele luta contra os arcontes, ele luta contra os vícios, e ele queima todos os vícios e transforma em virtude. Isso é pura magia do budismo. E aqui a gente tem uma passagem de Tsongkhapa que diz o seguinte: como guia para o Bodhado completo, existe o profundo veículo adamantino, Tantra, ou Kyute, ou Kyut, e o veículo paramita, Sutra. Então, a gente tem os dois. A gente pode escalar com a picareta ou a gente pode escalar na corda de rapel. Esse é o caminho Mahayana. Movido por compaixão, a gente quer chegar na iluminação. Por quê? Porque a gente quer posar lá na foto da selfie, fincar uma bandeira lá no topo, dizer cheguei? Não. Porque a gente quer se capacitar para sermos professores melhores para esse mundo, né? Quantas vezes a gente quer ajudar alguém que está sofrendo e a gente não sabe o que fazer? Ou a gente faz e piora a situação, porque a gente não tem as ferramentas, né? Ou a pessoa que busca o caminho Mahayana ou Vajrayana é porque ela quer atingir a iluminação o mais rápido possível. Por compaixão a todos os seres. É como a pessoa que diz que tem as que querem só fama e riqueza, né? Mas aquelas que realmente querem fazer medicina porque acreditam na medicina como forma de auxiliar a humanidade, querem ser médicos, elas vão fazer a faculdade, e elas vão fazer a especialização, e elas vão se atualizar com a evidência científica. Ela não sai do ensino médio e começa a fazer exercício legal de medicina e amputa a perna errada de alguém sem querer porque está se fingindo de médico numa ambulância, como aconteceu aqui perto da minha cidade. Né? Então, a ideia do Mahayana e da Bodhicitta é a capacitação para auxiliar os outros, porque a gente não aguenta mais ver as pessoas sofrendo e ninguém faz nada. Bom, mas aí a gente chega nos 5 Budas da sabedoria, e aí eu vou só ler com vocês, só para vocês lembrarem das 4 luzes e do Cristo, e esses aqui na versão budista, eles também têm características, né? Então, tem práticas ligadas a cada um desses, e aí são práticas, acredito que um pouco mais avançadas dentro do Tantra Vajrayana. E aí, por fim, a gente tem esses 4 novamente, e eu trouxe aqui uma versão que não são esses, mas só para mostrar que existem as deidades com consorte, com a cisígia, com macho e fêmea, igual tem lá nos gnósticos. E por isso que as pessoas vêm e falam assim, é união sexual. Não é, gente, é simbólico. A mente humana é capaz de produzir ensinamentos baseados na nossa realidade. Não tem problema no sexo, não tem nada de errado com o sexo. Mas o ensinamento é simbólico, porque ele está falando da união dos dois opostos, das luzes andrógenas do pleroma que se equilibram em direção a um, porque a natureza da unidade, a natureza da realidade, a natureza búdica é uma só. Ela não é diversa. Isso aqui são aspectos divinos. Ela não é múltipla, ela é una. Então, para retornar a um, a gente tem que retornar às cisígias e unir elas. E aí, eles vão ter mandalas. Essa é a mandala do Revajra. Revajra é a deidade que está aqui dentro. E ela vai gerar uma mandala. Essa mandala tem representações nas nossas energias interiores, nos nossos estados mentais, nossos estados emocionais, quais virtudes serão ativadas, quais vícios serão combatidos. São tudo sistemas rituais que a gente pratica numa meditação.
Essa mandala aqui, se vocês verem bem, é um palácio. Essa mandala é muito importante dentro da prática budista. É a mandala do Kalachakra, um dos tantras mais importantes que a gente trabalha. E ela vista, né, de cima, é assim, como todas as mandalas. Então, quer dizer que todas as mandalas, na verdade, representam palácios, representam templos, representam pórticos, onde a gente adentra à medida que a gente avança na senda para a iluminação. Exatamente como lá nos gnósticos a gente tem o Templo de Salomão, a gente tem os querubins guardando a Arca da Aliança, a gente tem os pórticos que entram na sala do trono de Sabaó, e aí tem o templo divino, tem a eclésia espiritual, né, a cidade celestial e as descrições de como ela é construída, tudo isso também tem no budismo. E, portanto, é simbólico, né? E aí, eu não vou entrar aqui nos sistemas dos tantras, né? Cada um são sistemas muito profundos e complexos, mas vejam só que interessante. Mandala do Kalachakra. Queres te tornar um yogi do círculo do tempo? Então, Alanu, não creias que te sentando em florestas escuras, em orgulhosa reclusão, longe dos homens, não creias que a vida alimentada de plantas e raízes, saciada a sede com a neve da grande cordilheira, não creias, ó devoto, que isso te levará à meta da libertação final. Não julgues que partir ossos e lacerar carne e músculo te unirão ao teu eu silencioso, ou à tua alma de diamante, né, ao teu Vajrasattva, aquela primeira imagem branca que eu associei ao Cristo lá no começo. Não julgues que vencidos os pecados da tua forma grosseira, ó vítima das tuas sombras, ou dos teus vícios, né, instigado pelos arcontes, não julgues que assim o teu dever esteja cumprido para com a natureza e os homens. Isso é um trecho do livro A Voz do Silêncio, da Escola Yogacara, traduzido pela Blavatsky. Isso foi publicado em 1891, foi em 90 ou 91? Agora, mas 1890, 91, foi publicado em Londres, com esse trecho, com esse texto. Queres te tornar um yogi do círculo do tempo? O que significa chakra? Círculo. O que é tempo? Kala. A Voz do Silêncio é um texto de introdução ao Tantra, ao verdadeiro Tantra budista. Ele vai falar da escolha entre as duas salas, a sala da sabedoria, a sala da ilusão, ou ficar no mundo. Ele vai falar da doutrina do olho, ou a doutrina do coração, ser movido por uma compaixão que busca a sabedoria. Vai falar da importância de Bodhicitta no segundo fragmento inteiro, importância da motivação, de não abandonar a humanidade, de considerar o sofrimento de todos os seres. E depois, no terceiro fragmento, vai falar das 7 salas, das 7 portas do templo que o yogi do Kalachakra está tentando entrar. A Voz do Silêncio é um texto esotérico, de senda espiritual, de introdução ao Tantra, que é o veículo que te leva mais rápido à iluminação. Esse texto aqui não foi escrito para pessoas que nunca se deram conta de uma visão espiritual da vida ou nunca pensaram em buscar algo além do seu dia a dia, do cotidiano. Esse texto, ele está falando para aquela pessoa lá da nossa... Ele está falando para essa pessoa aqui que ela parou embaixo da montanha, montou a barraca e agora não está saindo mais. Ele está falando, olha, você vai ficar aí pensando só na sua vida, bebendo a água da neve? Acha que é isso que vai te levar à libertação? Porque essa pessoa já se afastou do mundo. Mas ela não está tendo a motivação compassiva de subir até a montanha para descer e vir ajudar o mundo. Então não julgues que ficar aí fazendo coisas cotidianas que você chama de religião, faz umas orações, faz umas prostrações, faz um altar, recebe umas coisas, faz isso, faz aquilo, mas não julgues que é isso que vai te levar à meta final. Você ainda está sendo vítima das sombras. Então aqui fica muito claro, né, que a Voz do Silêncio está ligada à tradição Kalachakra, que é um dos tantras mais importantes do budismo Vajrayana, que é um caminho de aceleração para a iluminação, que é um caminho que pressupõe uma motivação altruísta.
Eu reuni aqui só uns trechos desse lama brasileiro, que, enfim, ele é um brasileiro que foi reconhecido por um lama tibetano como um tulku. Tulku, nessa visão aqui, é alguém que vem de um trabalho dentro da tradição da linhagem budista e tem um renascimento com muito domínio da sua própria consciência, ele já renasce pronto para continuar esse caminho, e algumas vezes são reconhecidos pelo karma, por causa de condições que são criadas, e todo um trabalho que eles têm, os tibetanos têm, e eles são reconhecidos como reencarnações de outros lamas que já morreram. Nem todos os tulkus são reconhecidos. Muitos tulkus podem estar andando entre nós e dando ensinamentos. Então, o Michel, ele é de um grupo ligado à Escola Gelupa, e como ele é brasileiro, ele dá uns ensinamentos em português e fica bem acessível para a gente. Eu trouxe só um resuminho dele sobre o Tantra para a gente fechar. Lama Michel, sobre o Tantra. Tantra em tibetano quer dizer gyu, que quer dizer continuidade ou contínuo. Em tibetano, eu vou repetir, em tibetano, Tantra, a palavra Tantra, se pronuncia gyu, gyu, que quer dizer continuidade ou contínuo. Ele dá a imagem de um tecido emaranhado, trançado, uma teia que nunca se rompe. Aqui são as palavras do Michel que eu resumi, tá bom, gente? São práticas de meditação dentro de uma filosofia que necessitam de uma transmissão de mestre e discípulo de forma direta, uma experiência transmitida e não só conceitualmente. Porque, de novo, a Voz do Silêncio vai ser minha última menção a esse texto, porque na introdução a Blavatsky escreve: A Voz do Silêncio é um texto que eu decorei quando eu estive morando no Tibete, que faz parte do livro dos Preceitos de Ouro, que é parte da coleção chamada Kyute, ou Gyut. Blavatsky não sabia tibetano, ela ouvia. G e K, em tibetano, dá no mesmo, porque é igual J e I para os alemães, Jan ou Jan, né? Ela diz: esse texto eu aprendi no mosteiro no Tibete, e ele faz parte de uma coletânea dos livros de Gyu. Ela está dizendo: esse texto faz parte de uma coletânea dos livros sobre Tantra. Ela diz com todas as letras. Só não vê quem não quer. Aqui o Lama Michel ainda falando. O Tantra é o caminho do Vajrayana, o caminho da transformação. Aí é que vocês vão entender por que então fala de energia sexual, de transmutar as coisas, né? Muda só o veículo. O Michel fala assim, você vai escalar, vai subir a montanha de carro ou de helicóptero, né? Eu uso outra imagem. O Tantra, o caminho do diamante, pode ser chamado de mantra secreto. Na verdade, o Tantra é o caminho da transformação. Nos ensina o caminho para a iluminação, nos mostrando que o importante é a forma como nos relacionamos com os fenômenos, e não os fenômenos por si só. Então, a gente vê o mundo, a gente se relaciona com o mundo. A gente não foge do mundo. A gente não foge dos nossos sentimentos. A gente percebe que nós somos capazes de transmutar a nossa relação com o mundo, que o problema está em como a nossa mente, contaminada pelos vícios, assim como os arcontes, né, se relacionam com o mundo, gerando sofrimento para nós e para todos. Lama Michel continua: por exemplo, podemos transformar a raiva. Reconheço que ela me faz mal e me afasto dos objetos de raiva, pois não quero sentir raiva. Depois eu reconheço que a raiva não me faz bem, mas que é um processo interior, e treino estar diante do objeto de raiva, mas sem reagir. Aí a gente já está treinando. No Vajrayana, eu reconheço que eu tenho energia da raiva, mas eu pego essa potência dessa energia e direciono ela contra a verdadeira causa do sofrimento, a ignorância, o egoísmo. E a transformação da raiva é a força de ação na senda. Isso é Tantra. É você pegar uma energia mundana, uma emoção conflitiva, um elemento do mundo, uma cor, um som, uma prática, e você transmutar isso em direção à senda, porque você quer se iluminar. Então você vira a chave, igual a alma vira o seu útero que está voltado para os arcontes, ela volta o útero para dentro para receber o Espírito do Cristo na câmara nupcial. A união da alma com Cristo é esse transmutar, que leva a um transmutar em direção à meta, que é a iluminação. Essa foto aqui é o monastério de Ganden, já mais moderno, né? Antes ele estava sozinho na montanha, mas é um monastério onde Tsongkhapa ensinou. Então ele é de 1400, 1500
É um monastério importante na tradição tantra do budismo Gelupa. Terminando com Lama Michel, o mesmo para o desejo. Então ele falou da raiva, e por isso o tantra tem essas deidades iradas, iradas contra o mal, iradas contra o vício, iradas contra o erro, contra a ignorância, não contra as pessoas, ou com raiva de ninguém, né? E o mesmo desejo, uma força enorme de querer muito algo, a gente deseja muito, e quando a gente está com desejo, a gente, né, move montanhas, dizem por aí, para conseguir o que a gente quer. E quando o desejo se transforma numa paixão, num apego a uma pessoa, vem coisas horríveis, porque a energia do desejo é muito forte. O que a gente faz com ela? A gente curte o nosso desejo, como vendem o Tantra por aí? Não, gente. A gente reprime o desejo, como vendem os grupos religiosos por aí? Também não. Queremos ser felizes e projetamos o desejo em coisas que não levam à felicidade. No Tantra, pegamos a energia do desejo e direcionamos para o desejo da iluminação. Isso é o que está lá no caminho. Não desejes nada, mas viva como aqueles que desejam tudo. Isso é Tantra. Outro aspecto do Tantra é que usa o corpo, a mente e o ambiente como um instrumento para a iluminação. Então, o mundo é uma ferramenta para a iluminação. Nós enxergamos o reino de Deus no mundo, né? Trazendo para os gnósticos. Conhecemos a energia sutil. O Tantra mexe muito com energias sutis, e daí tem toda a questão de Kundalini, canais e ventos. Mas não é só isso, não é fazer magia sexual, não é ficar unindo Yoni com Lingam e aí eu vou atingir a iluminação. Não. Se você não tem base no Mahayana, base filosófica, base de meditação, prática de virtude, desenvolvimento de paramitas, motivação compassiva e compreensão da realidade, da verdade da realidade do vazio, os budistas vão dizer, de Shunyata, ou lá na Vedanta, Paramartha Satya, a realidade como ela realmente é, ou se você não tem a visão do todo, lá no livro de Tomé, nos gnósticos, quem conhece a si mesmo conhece as profundezas do todo. Mas se você não conhece a si mesmo, você não conhece o todo. Então você precisa ter tudo isso para praticar o Tantra, como disse o Lama Michel, práticas de meditação, invocação, visualização, que mexem com teurgia, magia e práticas interiores, que estão relacionadas a esses poderes e forças ligadas à natureza Buda, à natureza última. Então, Lama Michel vai dizer, algumas vezes existem imagens dentro do Tantra que mostram união sexual. Ele está explicando, porque a dúvida de todo mundo é essa, né? E muitas pessoas criam confusão achando que Tantra é sexo. Mas é exatamente o contrário. O Tantra tem o aspecto da profunda transformação e usa o conceito da nossa mente muito sutil nos levar a estados de consciência muito profundos e, através deste, desenvolver a sabedoria. Todos nós, homens e mulheres, palavras do Michel sempre, temos energias masculina e feminina. Eu cortei aqui na hora de colar. Todos nós, ele diz, temos a energia masculina e feminina. A prática do Tantra envolve criar a harmonia entre essas duas energias dentro de nós. Por isso é uma prática de magia. Dentro do budismo, Tantra não é sexo. E não é fazer sexo que leva à iluminação. Que a prática é na sua consciência, nos seus estados interiores e na sua conexão com a natureza Buda. As imagens das deidades em união sexual são representações. O caminho do Tantra leva em consideração a nossa realidade. Nós somos de natureza dual, vai usar isso como representação da realidade. As técnicas de meditação do Vajrayana usam visualização, recitação, movimento, respiração, concentração e funcionam. E por isso é preciso preparo e entendimento da motivação. Então eu quis trazer só de exemplo, gente. Não sei se ficou muito fácil, muito lento ou muito confuso, mas pelo menos a gente toca no assunto, a gente toma contato com o assunto por uma das visões que existem, né? Também existe, né, como a gente mencionou, o Tantra indiano, né, o Vaishnava e o do Shivaísmo, e também as visões da alquimia ocidental e a visão gnóstica. Agora, se a gente pensar em toda essa cosmologia gnóstica, as deidades cossígias, as luzes andrógenas, macho e fêmea ligadas, e a gente depois transpõe isso e olha para o budismo e vê as deidades que são ligadas à natureza Buda, que é uma alma de diamante, que é a representação da realidade última,
que é a luz prístina que vem da realidade última, Svabhavikakaya, tem as 4 vestes, tem as vestes de luz que tem no gnosticismo. Tem muito mais detalhes, né? Tem muito mais coisa. Eu quis trazer mais assim as imagens para tomar contato e um pouco de o que é essa prática. Não sei se ficou claro, mas assim, é uma prática meditativa. É uma prática que a gente senta, a gente tem que receber uma transmissão, existe um rito, né? Lá na maçonaria não tem o rito egípcio, o rito de Mênfis, o rito escocês, tem os ritos. No Tantra tem os ritos. E tem práticas que algumas escolas não vão praticar e vão rechaçar e dizer, não, essa aí não. E outras que vão ser só de uma escola ou só de outra escola. Então, isso também faz parte do nosso discernimento espiritual, saber o que a gente está praticando. Mas entender que quando a gente fala em Tantra, a gente está falando de meditação, de visualização. Entender os símbolos de cada elemento da deidade, o que ela representa dentro da cosmologia budista. Há um elemento muito mais profundo no budismo, mas que é para quem pratica o Mahayana, quem tem a base nas paramitas, as virtudes, a meditação. Sabe? Qual é a causa do sofrimento? O que é a vidya? Qual é o óctuplo caminho? Sem o budismo básico, ficar fazendo essas práticas não faz sentido. E, novamente, entender essa união sexual delas e o poder que elas trazem para a gente também envolve entender que há votos associados a essas práticas. Tantra é união, é um método de união espiritual que leva à iluminação.